Assim como um corpo não se sustenta sem o seu esqueleto, um sermão não caminha sem a sua estrutura. Olá, meu nome é Paulo, eu sou pastor e teólogo. Seja muito bem-vindo a este canal. Esta é a nossa casa e hoje nós aprenderemos qual é a responsabilidade do pastor na terça-feira. E antes de mais nada, eu vou pedir aquele apoio, aquela força a cada um de vocês para que haja continuidade destes conteúdos. Se você achar relevante, obviamente, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, curta, compartilha, comenta, manda para o amigo, para a amiga que curte, que se interessa pelo tema. Qual é a responsabilidade do pregador ou da pregadora na terça-feira? A partir desse momento é sempre bom que você tenha papel e caneta em mãos na preparação do seu sermão, para que você anote tudo. Mesmo que você não venha a utilizar, às vezes você pensa em algo, se você não anota, depois passa, você esquece. Então teve uma ideia, teve algo que você acha que faz sentido com aquilo que você está pensando, anota, eu sempre faço isso. É uma dica muito importante. E vamos combinar uma outra coisa que sempre, em todos os dias, a primeira coisa a se fazer antes de qualquer ato é a oração. Combinado? Passado o momento da oração, então, nós leremos o texto novamente, agora inserindo a exegese e a hermenêutica. Quem tem o conhecimento das línguas do grego e do hebraico, das gramáticas dos idiomas e tem subsídios para realizar uma exegese, deve fazer a exegese. A exegese é um passo super importante na preparação do sermão, especialmente para aqueles que conhecem, que sabem as técnicas e sabem e aprendeu a fazer uma exegese. Deve ser feito, não pode deixar passar a exegese. E aqueles que não têm nenhum tipo de preparação para que possa ser feita uma pesquisa exegética, às vezes até simples, mas não consegue ter nenhum subsídio, pode procurar em comentários exegéticos. São comentários específicos, não são quaisquer comentários que vão trazer nuances exegéticas sobre as expressões, sobre a gramática, enfim, as realidades da exegese. Então você pode buscar o material de apoio para a exegese, especificamente, não outros tipos de comentários. Aqueles que realizam a exegese também devem depois buscar apoio nos comentaristas exegéticos para saber se aquilo que foi interpretado, que foi encontrado, faz sentido, para saber se alguém caminha junto com você na sua interpretação, mas não outro tipo de comentário que venha a interpretar o texto. Não é o momento ainda de inserirmos comentários para interpretar o texto. É necessário que você tenha a sua leitura, as suas percepções, o seu olhar para o texto, para que depois, numa outra fase, num outro momento do processo, você começar a dialogar com os comentaristas. Fechado? E se você não tem como pedir auxílio aos comentaristas exegéticos, você não consegue de maneira nenhuma o mínimo para poder realizar uma pesquisa exegética, fiquemos na hermenêutica. A hermenêutica é a arte de se fazer perguntas ao texto e isso é necessário que você faça o tempo todo porque isso traz corpo a toda a sua interpretação. E a primeira coisa a se fazer, então, quando começamos a fazer a leitura através de uma exegese, de uma hermenêutica, é delimitar o texto, é impor os limites do texto para cima e os limites do texto para baixo. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós pegamos as nossas Bíblias, eu tô com uma NVI aqui, se você olhar lá, ó, num texto, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês bem aí, não sei se vai focar, tá bom? Mas vai dar para nós enxergarmos aqui, ó. Tem sempre uma expressãozinha, uma linha em negrito. Isso que está em negrito não está no original, não está no grego. Isso aqui é uma inserção dos editores, entendendo que aqui é o início de uma unidade textual, uma unidade que tem começo, meio e fim. E aqui você tem outra expressão, outra linha em negrito, que é o fim dessa unidade. Então isso aqui seria uma unidade textual. Então se nós trabalhássemos num sermão, já seria o suficiente. Aqui nós teríamos uma unidade que possui começo, meio e fim para que possa ser trabalhado. E por que é importante que façamos a delimitação, que preguemos em uma única unidade textual? Porque isso traz mais assertividade na interpretação, ao ponto que se você escolhe mais de uma unidade, podem haver ali assuntos diferentes ou até mesmo assuntos semelhantes, no entanto com ênfases e nuances diferentes, podem ter públicos, personagens diferentes inseridas nessas unidades, locais diferentes. Isso traz
Isso faz toda a diferença numa interpretação bíblica. Então é importante que você faça a delimitação. E feita a delimitação, após fazer a delimitação, você busca materiais de apoio para saber se é coerente essa sua delimitação. Se você delimitou e você pesquisa em comentaristas exegéticos ou olha para as Bíblias, as traduções, e vê que ninguém segue a sua delimitação, é necessário que você repense-a. Se você não consegue, não tem as técnicas necessárias, através da literatura e dos idiomas, de realizar uma delimitação, você pesquisa os comentaristas, só para saber se ele faz a delimitação como você fez ou se ele pensa diferente. Não é para entrar no conteúdo ainda, como nós já falamos. Outro material de apoio são as próprias Bíblias. As traduções, como eu mostrei aqui, elas trazem, as suas edições, elas trazem ali a delimitação da unidade. Então você escolhe uma ali que você acha que faz. Muitas vão divergir dependendo do texto, mas muitas elas seguem a mesma delimitação. Quando for diferente, você se empenha ali naquela que você acha que está dentro, faz sentido no seu estudo, que está dentro da sua interpretação, daquilo que você leu, daquilo que você percebe do escrito. Fechou, encerrou, delimitação feita e confirmada e reafirmada. É essa porção de texto que eu vou trabalhar na minha preparação de sermão. É esta perícope que eu vou pregar. Então agora nós entramos no aprofundamento do estudo através da exegese, da hermenêutica. E como eu disse, se você não tem o conhecimento para a exegese, vamos para a hermenêutica e fazemos então perguntas ao texto. Eu começo já iniciando com 3 perguntas que estão em todos os meus sermões. Quais são essas perguntas? Qual é o problema que o texto evoca? Qual é a graça manifestada por Deus neste texto? E qual é a missão que Deus convida o povo a viver a partir da graça manifestada por ele? Essas 3 perguntas têm de estar. Muitas outras surgirão, é bom, é necessário que elas surjam, porque isso também vai incorporar aí na sua interpretação, no seu entendimento acerca do texto. Então eu resumo essas 3 perguntas em problema, graça e missão. Todo o texto que eu vou começar a pregar, problema, graça e missão. A missão, esse terceiro ponto, ele entra naquela base em que nós nos alicerçamos de pregação expositiva, cristocêntrica e missional. A pregação missional é identificar a missão do povo de Deus, o que o povo de Deus é convidado a viver a partir da graça manifestada por Deus lá naquele templo, lá naquele texto, lá naquele povo, e depois, por fim, transportar essa responsabilidade a nós. Ou seja, no final de tudo, como o povo de Deus vive hoje as realidades do reino através da graça manifestada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa pregação é uma pregação expositiva e é uma pregação também missional. Então precisamos escolher um texto, que já era para termos escolhido, mas como não fizemos ontem, façamos hoje. Vamos escolher um texto para que possamos trabalhá-lo na prática e que você não entenda apenas o conceito, mas saiba como fazer na prática a preparação do seu sermão. Vamos escolher aqui Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Tá? Já fechamos a perícope. Ali já estudamos, já fechamos a perícope e entendemos, pesquisamos, reafirmamos que do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 6 de Deuteronômio há uma unidade textual. E nós vamos então nos basear nela para a preparação do nosso sermão. Olhando para este texto, vamos fazer as perguntas necessárias. Qual é o problema que o texto evoca? Quando nós lemos Deuteronômio, o próprio título de Deuteronômio significa uma cópia, significa uma repetição. Se nós olharmos o capítulo 5, lembra que eu falei que quando nós escolhemos uma unidade textual, nós lemos os textos que estão ali nas proximidades, tanto anterior quanto posterior, ou capítulo anterior e capítulo posterior, ou perícope anterior e perícope posterior, para entender a amplitude maior na qual está inserido o seu texto, o texto em questão. Então, o capítulo 5 mostra que é uma repetição dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos que haviam sido entregues por Deus por meio de Moisés lá em Êxodo capítulo 20. Está sendo repetido agora. O povo está prestes a entrar na Terra Prometida e Deus propõe uma renovação de aliança. Por quê? Porque aqui nós já encontramos um problema, algo legal, ou não tão legal assim na verdade, não é algo nada legal. Se a lei teve de ser repetida, é porque ela não foi observada. Então o grande problema aqui é que o povo não observou a lei de Deus. E é necessário que você cave, vá cavando fundo. Por que o povo não observou?
porque ele estava insatisfeito. E por que ele estava insatisfeito? Porque ele pensava apenas nele, queria o seu conforto, porque estava passando por dificuldade. Chegou um tempo que ele queria voltar lá para o Egito para comer da comida do Egito, voltar a ser escravo. Vai cavando, vai aprofundando. Sempre tentar achar a causa do problema e não os sintomas. Às vezes a gente foca muito nos sintomas. Por exemplo, mentira é um sintoma. Por que ele mente? Ele mente porque ele quer aprovação. Então essa é a causa. A mentira é um sintoma. Nós sempre temos que tentar encontrar a causa. Então nós vamos trabalhar aqui numa leitura mais rápida aqui. O grande problema é que eles estavam insatisfeitos. Eles foram rebeldes, eles não observaram a lei do Senhor, porque eles pensavam mais no conforto deles e por isso eles não observaram. A dificuldade que eles passaram durante a peregrinação no deserto fez com que eles se rebelassem e achassem que Deus não iria cumprir a promessa, enfim, algo nesse sentido. Esse é um problema que nós podemos achar. Esse é um problema que nós encontramos no contexto do livro. A lei teve de ser repetida porque ela não foi observada. Às vezes você não vai encontrar o problema no texto especificamente, mas você acha no contexto das proximidades ou no contexto do livro todo. É importante sempre ter isso em mente, porque às vezes você pega texto, por exemplo, que só fala de juízo, só fala de condenação. Como que você expressa a graça de Deus num texto que só fala de juízo, só fala de condenação? Quando você olha para o contexto. Se não for o contexto próximo das proximidades anterior ou posterior, o contexto do livro todo. Sempre haverá esperança em todo o livro. E aí você trabalha essas dinâmicas. Visto o problema, que aí nós vamos aprofundando, mas o problema é que eles não observaram a lei do Senhor e ela teve de ser repetida. E qual a graça? A graça está exatamente na repetição da lei por parte de Deus. Mesmo este povo sendo rebelde, Deus propõe uma renovação de aliança, preservando-a de forma que repete ao seu povo, dando a oportunidade deles se voltarem a Deus, sendo abençoados por Ele nessa nova terra que eles adentrariam. Então aqui está a manifestação da graça de Deus no texto. E a missão, aonde que está a missão? Como o povo de Deus é convidado a viver a partir da graça manifestada por Deus no texto. E se nós entendemos que a manifestação da graça de Deus é a repetição da lei, então como o povo de Deus é convidado a viver a partir da repetição dessa lei? E aí nós temos ali no versículo 3º e no versículo 4º. Ouça e obedeça no versículo 3º e ouça no versículo 4, que é o Shema, é a grande confissão de fé do povo de Israel. Mas ali no versículo 3º você tem ouça e obedeça. Então o povo é convidado a obedecer a lei que agora está sendo repetida. É essa renovação de aliança. E de que forma o povo deve obedecer? É fazendo o que está descrito ali no versículo 7º, e no versículo 8º e no versículo 9º. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Versículo 6º, que todas estas palavras que lhe ordeno estejam em seu coração. É colocar o seu coração no Senhor. É que eles colocassem o coração deles no Senhor. Não pensassem tanto no conforto deles. Não pensassem na insatisfação que eles tinham na caminhada que fez com que eles se rebelassem no deserto. Mas que eles voltassem o coração inteiramente ao Senhor. E a partir desse voltar ao coração, eles pudessem ali guardar todas as palavras no coração, ensinar aos filhos com persistência, ao deitar, ao levantar e por aí vai. Essa é a grande missão que o povo de Israel é convidado a viver no texto. Então encontramos problema, graça e missão. Partimos agora então para a estrutura do sermão. E é necessário que nós escolhamos um método. Alguns textos conduzem-nos automaticamente à escolha dos métodos. Por exemplo, se eu olho para um texto narrativo, se eu estou preparando um sermão em um texto narrativo, eu posso pregar num 4 páginas, porque ele tem uma dinâmica narrativa. E este texto é um discurso. Um discurso pode se encaixar dentro de um herculano, ou melhor, o herculano se encaixa dentro de um discurso, e é nele que nós vamos trabalhar. Então eu vou mostrar aqui minha tela e nós vamos estruturar este sermão. Então eu estou com o meu Logos aberto aqui, é um programa excepcional, é um software excepcional, eu preparo todo o meu sermão nele. Então nós temos aqui uma aba de criação de sermão, eu vou clicar nela para colocar o meu esqueleto. A estrutura do sermão é o esqueleto, você caminhará em cima dessa estrutura aqui. Então nós não temos um título ainda, eu vou colocar aqui Deuteronômio 6. E aí eu vou montar a minha estrutura herculana.
Vamos colocar aqui Herculano para saber. Herculano porque ele era um professor lá do Seminário Presbiteriano do Sul. Ele é o grande disseminador deste método. Então aqui nós temos a introdução, a leitura do texto. Muitos criticam esse formato que eu faço. Eu faço assim porque eu acho mais fluido. Na minha forma de comunicação, traz mais fluidez, mas não tem problema. Se você gosta de ler o texto antes de qualquer coisa no sermão, tá tranquilo, faça do jeito que você sempre fez aí. Mas se você quiser algo diferente aí, pode tentar aqui essa abordagem. Então eu faço introdução, leitura, depois nós temos a contextualização. Depois da contextualização eu lanço o tema, que é a proposição, que é a sua defesa, o argumento que você vai defender durante o sermão. E aqui você tem os argumentos. Então, argumento 1, argumento 2, e aí pode ter 3, 4, 5 argumentos até. Mas eu vou fechar aqui com 2, que eu acho que dá para encaixar nesse texto que nós escolhemos. E aí depois nós temos um ponto aqui que eu chamo de ponte cristocêntrica. Lembra dos nossos pilares? Expositivo, missional e cristocêntrico. Então aqui nós apresentamos o evangelho. Mais para frente, quando chegarmos aqui nessa parte da preparação, onde eu vou colocar as informações da ponte cristocêntrica, eu explico mais sobre essa questão. E aí depois da ponte cristocêntrica nós temos as implicações, que nada mais é que a missão. De que forma o povo de Deus vive hoje através da manifestação da graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Então essa é a nossa grande missão. E após esse ponto, nós temos a conclusão. E a conclusão no método herculano, ele é basicamente a repetição do tema e dos argumentos. Vai ficar claro à medida que nós formos caminhando aqui. Tudo bem? Então, fechou. Essa é a responsabilidade do pregador e da pregadora na terça-feira. É olhar para o texto com essa visão exegética e hermenêutica, delimitar a perícope. Fechou o texto, você vai começar a aprofundar o estudo e ali você já escolhe o método e estrutura. De agora em diante, nós vamos começar a colocar as informações dentro do método. Então aqui está todo o esqueleto do sermão. Agora nós vamos preenchendo. Na quarta, na quinta, na sexta, nós vamos colocando as informações que vão fechar todo o nosso sermão. É isso, meu amigo e minha amiga. Essa é a responsabilidade do pastor, do pregador, da pregadora na terça-feira. No próximo vídeo traremos as dinâmicas da quarta-feira. Que Deus abençoe ricamente o seu ministério, a sua vida e aguardo você no próximo vídeo. Até mais!